futuro profissional depende das escolhas feitas ainda na adolescência. E descobrir a vocação nem sempre é fácil. Nesta escola, os alunos passam por um processo de orientação vocacional que dura 4 anos. Os cursos superiores têm cerca de 150 opções para eles, fora outras carreiras como militar, técnica. Aqui, muitos alunos já escolheram o curso. Sem a orientação profissional, eu não ia ter coragem de assumir que eu queria fazer medicina, sabe? Com a engenharia de produção, eu posso atuar na área de desenho, fazer desenho para empresa. Para você chegar a ponto de falar, eu quero medicina, além de querer, você tem que estar pronto para enfrentar muita coisa. Flávio já cursa o 3º ano e ainda tem dúvida. Está entre engenharia de automação e química. Eu creio que ao longo do ano, o colégio, com as propostas que ele tem de ensino, eles vão me ajudar também a estar definindo essa área, a engenharia, com a engenharia que eu vou fazer. Algumas vezes a orientação vocacional falha. Esse é o caso de Flávia. Aos 17 anos, ela entrou para o curso de jornalismo e de direito. Se formou e 5 anos depois encontrou a faculdade que julga ser a ideal, filosofia. Os outros cursos que eu fiz eram cursos muito voltados para o lado técnico, muito restrito naquela visão da profissão, de como você atua no mercado de trabalho. E eu acho que eu precisava de um saber mais da essência, que ligasse as coisas, que me dissesse o porquê. E o curso de filosofia, ele me permitiu isso. Para Meire, consultora em recursos humanos, as escolhas erradas são comuns e costumam ocorrer pela pressão dos pais e falta de maturidade do aluno. Esse adolescente imaturo, inseguro, com incertezas, os pais acabam influenciando pelo desejo deles. Então, como você viu na reportagem, muitas vezes a pessoa descobre que fez a escolha errada quando já está na faculdade. E para saber por que isso acontece e também qual a melhor forma de descobrir o curso ideal, eu converso agora com a coordenadora do Programa de Orientação Profissional da UFMG, que é a Delba Barros. Ei, Delba, boa tarde. Boa tarde. Delba, é verdade que é comum a gente, fazer uma opção profissional e chegando lá no finalzinho da faculdade, puxa, não é nada daquilo que eu queria. É algum mal? Não, é comum acontecer isso, mas eu penso que a gente tem que considerar que tem uma outra perspectiva. O final da universidade, o final do curso superior ou do curso técnico, ele é sempre um momento de muita angústia. Às vezes, achar que não é aquilo que eu deveria ter feito, na verdade, é só uma forma de lidar com a angústia do tipo, e agora o que eu faço daqui para frente? Mas é sim comum, muitas vezes, a pessoa chegar ao final e se sentir perdida, achando que aquilo não é o que ela deveria ter feito. Quando nós recebemos indivíduos nessa situação lá no nosso programa, nós tentamos sempre ajudar esse indivíduo a esgotar todas as possibilidades dentro daquilo que ele cursou, para então ele realmente ter certeza de que não era aquilo. Porque tem tantos alunos, que estão terminando agora, a escola já estão indo para um pré-vestibular, enfim, estão tão decididos e outros que não conseguem, Geralmente ganham, que a maioria é aquela que não sabe o que fazer, enquanto outros sabem muito bem. Aqueles que sabem muito bem o que fazer, eles estão realmente certos, eles costumam seguir até o fim, essa profissão escolhida? Bem, não necessariamente. Tem um autor muito importante na nossa área que diz que ter muita certeza, na verdade, é um problema. Afinal, aos 17 anos, você ter muita certeza de alguma coisa pode ser muito mais complicado do que ter dúvidas. Quando eu tenho dúvidas sobre alguma coisa, é porque eu percebi que há mais de uma opção. Às vezes, isso, claro, não é sempre, mas às vezes alguém que está muito certo é porque não se permite considerar outras perspectivas. Claro que a gente tem as exceções e a gente tem os rapazes e as moças de 16, 17 anos que sabem muito bem o que querem da vida, que estão muito maduros nesta questão da escolha, e aí esses sim provavelmente vão ter aí uma carreira tranquila. E o que deve ser considerado na hora de escolher uma profissão? Nós temos que considerar o autoconhecimento, as informações sobre si mesmo e a informação também sobre o mercado de trabalho e a profissão em si. Na reportagem, nós vimos alguns jovens falando, e quando ele falou do curso dele, acho que o rapaz da engenharia de produção, ele sabia direitinho o que a engenharia de produção poderia proporcionar a ele quando ele fizesse o curso e depois de formado. Isso é fundamental e isso nem sempre é o que a gente encontra. A gente viu na reportagem também a questão da maturidade, a preocupação também dos pais, a família. É importante na hora de tomar essa decisão, na hora do filho, tomar essa decisão? A família é fundamental, até porque a gente não pode tirar a família da existência da gente a vida inteira. No entanto, a família não exerce uma influência apenas no 3º ano do ensino médio, quando eu vou fazer a minha escolha para o vestibular. A família vem exercendo influência ao longo de toda a minha vida.
à medida que eu observo os meus pais, os meus tios, como eles trabalham. Ao longo da minha vida eu vou percebendo quem é valorizado, se é pelo conhecimento, se é pela aquisição de bens. Então, nesse sentido, a família não pode ficar muito preocupada de exercer ou não a influência nesse último ano, que é o ano do terceiro ano, porque ela vem exercendo, na verdade, influência ao longo da vida toda. E a gente pode ter uma proporção, digamos assim, de 10 pessoas que se formam. Quantas conseguem seguir a profissão até o fim da vida, até a aposentadoria? É comum as pessoas acharem lá no meio do caminho que estão erradas e não seguirem? É comum. Nós temos um trabalho do ano passado que diz que cerca de 50% das pessoas que se formam não estão atuando na área para as quais elas se formaram, mas, no entanto, isso precisa ser visto com um certo otimismo. Eu posso me formar em alguma área e exercer uma ocupação que pode não ser exatamente aquela para a qual eu me formei, mas que a minha formação naquela área contribui para que eu exerça bem aquela atividade. Por exemplo, você estava citando Sim, anteriormente... um engenheiro aeronáutico que eu conheço, que trabalha agora atualmente na Embraer, e ele é essencialmente um vendedor de aviões. Ele vai para a China com uma frequência enorme, ele vai para os Estados Unidos negociar o produto da Embraer, que são aviões. Dificilmente alguém que não fosse engenheiro aeronáutico, conhecedor dos detalhes daqueles aviões que a Embraer fabrica, seria um vendedor adequado para a empresa. Ou seja, nada melhor do que o tempo para tentar descobrir aqueles que já estão, né, meio que desesperados. Puxa vida, não segui a profissão, mas o tempo vai ensinar se ele souber observar. Tranquilidade e, fundamentalmente, isso, observação. Tá certo, então. Nós conversamos com a Delba Barros, que é coordenadora do Programa de Orientação Profissional da UFMG. Obrigada pelos esclarecimentos aqui no Jornal Obrigada pela Minas. oportunidade.